Amados irmãos, queridas irmãs, hoje, 18 de fevereiro, sábado da sexta semana do Tempo Comum, e temos a alegria de convidar você e sua família para partilharmos junto a Palavra de Deus. Partilhando hoje o Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo do 12 a 13. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinho a um lugar à parte sobre uma alta montanha, e transfigurou-se diante dele. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas que nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceu-lhe Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizia, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os cobriu com sua sombra. E da nuvem saiu uma voz: Este é meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descer da montanha, Jesus ordenou que não contasse a ninguém o que tinha visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observavam essa ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Os 3 discípulos perguntaram a Jesus: Por que os mestres da lei dizem que antes de vir Elias? Jesus respondeu: De fato, antes vem Elias para colocar tudo em ordem. Mas, como diz as Escrituras, que o Filho do Homem deve sofrer muito e ser rejeitado, eu porém vos digo: Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram, exatamente como as Escrituras falam a respeito dele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, queridas irmãs, a vida e a ação de Jesus não terminam na sua morte. A transfiguração é sinal da ressurreição. Ou seja, a sociedade não conseguiram deter a pessoa e a atividade de Jesus, que irão continuar através dos seus discípulos. A voz de Deus mostra que, daqui por diante, Jesus é a única autoridade. Todos os que ouvem o convite de Deus e seguem a Jesus até o fim, começam desde já a participar da sua vitória final, quando ressuscitarão com ele. A transfiguração é a segunda das 3 grandes revelações que marca a luta sofrida, mas vitoriosa do reino de Deus na pessoa de Jesus Cristo. O batismo, por visto, o preâmbulo divino. A paixão e a ressurreição serão assim o acabamento. Agora é o momento da revelação aos discípulos. Em Jesus, Messias sofredor e vitorioso, Deus manifesta sua glória e seu poder de salvação. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, a transfiguração é uma exaltação viva para que escutemos Jesus quando fala dos seus sofrimentos e de sua morte, e quando este se renova em cada um de nós e na igreja, sem deixar de reconhecê-lo como Messias definitivo, como servil fiel de Deus. Perceba que a incompreensão dos discípulos antes da ressurreição continua profunda. A igreja e os discípulos antes da ressurreição continuam também com essa incompreensão profunda. A igreja e os discípulos são chamados a encarnar-se no mundo e a estarem presentes nas suas estruturas, mas somente para transformá-lo, aceitando morrer ao sucesso terreno e a qualquer forma de autossegurança, doar-se totalmente ao projeto de Deus. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, aquele que sobe a montanha com Jesus consegue enxergar a sua glória e também será contagiado com a sua beleza. Assim sendo, a transfiguração de Jesus é uma prova real de que o homem pode ser e viver muito além do que é convencional e rotineiro. Jesus chamou Pedro, Tiago e João, e ao vê-los passar por esta experiência,
ao transfigurar-se na sua própria carne com as suas próprias vestes. Então, a princípio, os discípulos tiveram medo, depois se extasiaram diante de tanta beleza. Jesus também, meus irmãos e minhas irmãs, nos leva para a montanha nos momentos de oração. E podemos, nós também, fazer a experiência com a sua presença brilhante que nos extasia e vai transfigurando o nosso interior. Muitas vezes, caros irmãos e irmãs, o subir a uma alta montanha requer um esforço pessoal que nos faz desinstalar do nosso comodismo e abrir os horizontes e ir mais além da nossa vidinha medíocre. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, na medida em que vivemos uma intimidade com Jesus, nós também vamos sendo transfigurados, ou seja, vamos vendo assim transfigurar-se em nós as nossas ações, transfigurar-se as nossas palavras, os nossos sentimentos e pensamentos. A manifestação do poder de Deus, podemos perceber assim, que em nós muda a nossa estrutura e o nosso modo de ser. Então veja que a transfiguração de Jesus nos revela a glória e o poder de Deus, que também age em nós de uma maneira concreta, nos fazendo sair da nossa humanidade, que é terra, para conviver com a realidade do céu, que está dentro de nós, no nosso espírito. Aos poucos, o Senhor vai fazendo o serviço de lavadeira das nossas almas, e quando também, espiritualmente, nos deixamos conviver com Jesus na oração, na adoração, na meditação da sua palavra, nós também ouvimos a voz do Pai que nos diz nesse dia de hoje: este é meu filho amado, esta é minha filha amada, escutai o que ele diz. Portanto, o Pai nos manda escutar o seu Filho Jesus, a fim de que possamos descer da montanha e fazer do jeito que ele nos revelou. Aí então, com certeza, meus irmãos e minhas irmãs, nós não teremos mais dúvida de que o espiritual se revela a partir do que os nossos olhos vê e do que os nossos ouvidos ouvem, independentemente do que são as nossas mãos, do que as nossas mãos possam tocar. Então é Deus que se revela em cada um de nós. Só faz necessário abrirmos para esse Deus, para percebermos as suas revelações. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, você costuma subir a montanha com Jesus? Você se sente feliz? Ou tem medo nesse momento de subir a montanha com Jesus? Por que temos medo das coisas sobrenaturais? Você já teve esse encontro pessoal com Jesus? O que Jesus tem ensinado a você nesses encontros pessoais? Meus irmãos e minhas irmãs, você consegue ver e ouvir Deus dentro do seu coração? Reflita isso nesse dia de hoje. E peçamos ao Pai para fazermos contemplar o brilho da sua glória em cada discípulo de teu Filho que se entrega ao serviço do reino com total generosidade, mesmo devendo enfrentar a morte. Assim seja. Amém. Desejo a você, meu irmão e minha irmã, um santo e abençoado sábado, e que desça sobre todos vós, sobre você e sua família, a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos e permanecemos sempre na paz que vem de Cristo, que é o nosso Salvador, agora e sempre. Amém.